Olá, professor, professora, sejam muito bem-vindos a esta formação para os anos iniciais. Eu estou comigo, o meu nome é Rosa Lamana, está comigo hoje a Ana, né, Ana? Rosa, tudo bem, professores? Bem-vindos, como a Rosa falou, à nossa formação para anos iniciais. Espero que seja muito proveitosa, que vocês anotem, né, e que a gente possa estar ajudando vocês aí na inserção desse novo caderno dos anos iniciais aí para a tecnologia. Pois é, a Ana já deu um spoiler aqui. Deixa! Uma deixa. Nós vamos falar sobre tecnologia e inovação para os anos iniciais. Mas vocês pensam que nós estamos sozinhas? Não estamos, não. Com a gente aqui está a Arlete, lá da Coped, que vai explicar um pouquinho sobre as tecnologias e inovação para os anos iniciais. Tudo bom, Arlete? E boa tarde, Rosa. Boa tarde, Ana. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professores, a todos que estão assistindo. Meu nome é Arlete Almeida, eu sou aqui da Coped, da equipe de inovação, CI, e juntos aí com a Rosa, com a Laura e toda uma equipe, estamos na implementação da tecnologia e inovação para os anos iniciais. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, e para a gente ter esse contexto, em 2019, no âmbito do programa Inova Educação, a Secretaria de Educação criou o componente Tecnologia e Inovação. Esse componente já está implementado do 6º ano à 3ª série do ensino médio, com cadernos de apoio tanto para o estudante quanto para o professor. E a perspectiva, e agora nós vamos ampliar, né, esse componente para os anos iniciais, a partir de 2022. Então, essa conversa de tecnologia e inovação, ela se dá no âmbito também das demandas do século XXI, que é super importante a gente estar antenado no que está acontecendo aí no nosso entorno, socialmente, no nosso país, fora dele, no âmbito da educação, que a tecnologia é um ponto super importante para que esses nossos estudantes possam ter um senso crítico, formar opinião junto com os outros componentes, com as demais áreas, junto com o apoio dos professores, porque a gente está numa sociedade já inserida nessa questão da tecnologia e da cultura digital também. O que acontece é que o nosso componente, ele é tecnologia e inovação. Então, sempre no primeiro momento, quando a gente conversa sobre isso, que vai lá para os anos iniciais, é super natural que a gente fala, nossa, como é que eu vou fazer isso lá com a criança que está chegando ali no primeiro aninho, do 5º ano e tudo mais. Nós tratamos isso com muito carinho, com muito cuidado, e para a gente trabalhar com este componente, nós vamos dar continuidade em 3 eixos, que já trabalhamos lá a partir do 6º ano, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, o letramento digital e o pensamento computacional. Aí, como pensamos nisso para os anos iniciais? No primeiro momento, a gente sempre pensou em inserir esse estudante num movimento em que ele possa compreender, refletir, pensar criticamente, pensar sobre as suas ações e sobre o objeto, né? Não é só fazer a tecnologia, mas pensar sobre ela. Hoje nós estamos num momento em que usar a tecnologia não significa que você entenda o seu uso positivo e de forma assertiva. E por que pensar isso desde os anos iniciais? Né? Nós estamos falando dos anos iniciais, que é a partir do nosso primeiro ano. Porque é importante que esse estudante já comece a lidar com essas tecnologias, mas também trabalhar com outros aspectos cognitivos, não é só o fazer. A tecnologia no sentido de acessar um tablet, uma rede social, mexer no computador, que muitos já falam, mas eles sabem. Ok, eles sabem, mas a gente tem que saber fazer um uso consciente de toda essa demanda tecnológica que muito possivelmente essas crianças já estarão inseridas neste momento e futuramente, como a gente sempre diz, que existem algumas profissões, algumas demandas que hoje nós nem conhecemos, mas com certeza será o futuro dos nossos estudantes, certo? E quando a gente fala nesse sentido, professor, principalmente para a gente ter um pouquinho de tranquilidade, é que todo esse movimento ele foi pensado para que
no primeiro momento, tanto o professor quanto o estudante possam se apropriar dessa questão da reflexão e da compreensão. Então, muito provavelmente, eu tenho que já ir para o computador, ou ter que ter um tablet. Não, tá? Porque a gente tem alguns pontos importantes antes de chegarmos com essas crianças efetivamente lá a manusear, vamos dizer assim, o equipamento, correto? Então, como é que a gente pensou nisso tudo? Bom, primeiro que, quando a gente fala aí das TEDx, né, a gente vai falar sobre o curso, durante o curso entender isso melhor, não basta só ter o equipamento, mas eu preciso saber também aspectos de segurança, ter um movimento assim super consciente no sentido de como eu faço uso do que eu estou vendo lá nas redes sociais ou no site, e só que isso a gente vai trabalhando de forma gradativa, tá? A gente traz isso lá do sexto ano em diante no ensino médio, mas a gente precisa começar isso um pouquinho antes, que é esse movimento que nós estamos fazendo neste momento, tá? Qual que é a grande ideia? A gente dá a oportunidade, né, para que os nossos estudantes possam ter consciência dos riscos do uso da internet, dos ambientes virtuais, a segurança que ele precisa ter, e também ele pode também futuramente, se ele quiser, ser também um grande produtor, e por que não, né? Então a gente pensou no sentido de quando a gente vai lá para o letramento digital, por exemplo, existe um grande apoio também na questão da comunicação, da alfabetização, de apoiar esse professor também no sentido de fazer essa conexão, do apoio. A gente está olhando lá, mas ele está num processo ainda de alfabetização, como é que a gente vai apoiar esse momento, né, na parte da tecnologia? A gente traz isso um pouquinho no caderno também, tá? E do pensamento computacional, a nossa base bem assim consolidada no sentido de desenvolver processos em que ajude esse estudante a resolver problemas. Mas que tipo de problemas? Não estou falando só de problemas de matemática, né? Porque todo mundo faz essa relação. Mas qualquer problema que ele precise resolver, ele precisa realmente fazer uma reflexão e um planejamento. E aí a gente traz algumas atividades que, aos poucos, nós vamos gradativamente trazendo isso para que o estudante possa refletir sobre esse tipo de problema e poder encontrar uma solução. O que isso importa? Importa porque nós temos aí um futuro para essas crianças, e a partir do momento que ele tem esse raciocínio desenvolvido de forma consciente, muito provavelmente ele consiga se deparar com algumas situações no dia a dia, no seu cotidiano, e que ele consiga ter uma tranquilidade para resolver esta situação. Por que a gente está falando isso? Porque no nosso material, nós vamos ter material para o estudante, né, o caderno do estudante, e o caderno do professor. O que tem lá no caderno do professor? Todas as atividades do caderno do estudante e mais algumas informações para o professor movimentar e desenvolver a sua aula. Não é uma coisa fechada, então nós escrevemos de forma que o professor, no primeiro momento, ele vai ter ali alguns aspectos que ele precisa considerar, mas se você quiser ampliar, o céu é o limite, né? Mas o que a gente não pode deixar? A gente não pode deixar de fazer algumas atividades que são importantes. Por isso, neste componente tecnologia e inovação, nós temos as diretrizes de tecnologia e inovação. As diretrizes de tecnologia e inovação, ela traz todo este contexto, o contexto dos 3 eixos e mais as habilidades que estão previstas do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º e do ensino médio. Essa diretriz, nesse momento, daqui uns dias ela já será publicada, né? A gente tem uma versão preliminar no site da EFAP, mas a próxima versão ela vai contemplar as habilidades dos anos iniciais. O que é importante a gente contar um pouco para você, professor, nessa primeira conversa? Que nós colocamos sempre o estudante num processo de aprendizagem onde ele é o centro. Então, a nossa conversa com o estudante é o tempo todo em que ele vai fazer, ele vai produzir, ele vai compartilhar, ele também vai poder refletir e na possibilidade de escrever, desenhar.
usar uma forma de comunicação com os seus pares, e o papel do professor aqui ele é fundamental para que ele possa mediar esta aprendizagem, de forma que a gente possa dar uma base para esse estudante avançar naquilo que ele está pretendendo fazer ou pensando. Como que funciona isso? No momento que vocês tiverem acesso ao material, e nesse movimento dessa formação, aos poucos, vocês vão conhecendo algumas atividades, um pouco diferente, talvez, das outras áreas, o estudante o tempo todo ele está fazendo. Então, nós utilizamos, por exemplo, a cultura maker, né? Qual é a ideia da cultura maker? A ideia de aprender fazendo. Então, a gente tem muita proposta para os estudantes colocarem a mão na massa, mas a gente só precisa tomar um pouco de cuidado, que não é o fazer pelo fazer, é o fazer com uma intenção. Então, a gente tem uma intencionalidade por trás ou de uma brincadeira, né? Trabalhar um pouco lúdico, da alegria de se fazer algo, e de repente você pega um papelão, por exemplo, e transformar em alguma coisa, fazer funcionar essa alguma coisa, é super importante, e a gente já fez alguns testes, e as crianças, os alunos, eles adoram, porque eles criaram. Então, isso a gente vai trabalhar também com a questão muito importante, que é a criatividade, a imaginação e a criatividade. Então, uma primeira sugestão, e isso a gente traz também no material para o professor, que nós estamos chamando de situação de aprendizagem, e ali é um caminho. Existem vários, mas escolhemos um. Este caminho que nós escolhemos para o professor, no primeiro momento, a minha sugestão é que tentem fazer as atividades para você levar para a sala de aula, ou pelo menos realizar e poder mediar este momento. Esse caminho pode seguir por um outro, dependendo da sua experiência, da sua expertise, mas a gente precisa sempre entender o grau de maturidade que esses estudantes estão chegando agora, neste momento, nas nossas mãos. Por esse motivo, um alerta aqui importante é que, um ponto importante é que, assim, o primeiro ano e o segundo ano, nós vamos utilizar o mesmo material e as mesmas atividades. Por que fizemos essa escolha? Por conta que estamos passando ainda, né? Quando eu falo passamos, é porque me parece que a gente está passando por esse caminho um pouco, né, mais tranquilo neste momento, mas ainda estamos em uma pandemia. Então, nós pensamos, esse estudante que estava lá o ano passado, o primeiro aninho, que está agora no segundo, que vai para o terceiro, de alguma forma, ele teve esse contato com o professor, né? Porque os professores se empenharam muito, fizeram muitas coisas incríveis para ter acesso, para chegar a este aluno. Então, de alguma forma, essa criança que vai estar lá no terceiro ano, em 2022, ele, de alguma forma, teve esse contato, mas o que está chegando em 2022, o primeiro ano, e quem estava no primeiro e no segundo, a gente tem que considerar que o professor aí vai ter um trabalho por essa questão do processo de alfabetização, da matemática e das outras áreas, que tem que ser repensado, porque a gente não sabe ainda como ele vai chegar, se ele teve toda a acessibilidade, se ele conseguiu acessar tudo, fazer as atividades. Então, nós fizemos uma opção para inserir esses 2 anos no mesmo momento, trazer essas atividades que a gente acredita que vai ajudar muito o professor nas outras áreas de conhecimento. A partir do terceiro ano, quarto e o quinto, as atividades são diferentes, porque a gente também tem que considerar que o fato de termos passado por essa pandemia, a criança ainda se desenvolveu, porque ela, a gente sabe, né, estou falando para vocês que conhecem muito bem, ela se desenvolveu em outros aspectos, por motivação e incentivo dos pais, dos irmãos, dos responsáveis, mas ela teve um desenvolvimento cognitivo, então precisamos considerar esse ponto também. Então, nesse sentido, para 2022, primeiro ano e segundo ano, nós vamos ter as mesmas atividades que eu acho que vai colaborar muito com o professor lá na sala de aula para esse desenvolvimento cognitivo. A partir do terceiro ano em diante, as atividades são diferenciadas. Uma outra coisa importante que nós deixamos no primeiro semestre, atividades em que elas têm como foco, além de inserir
esse estudante nessa perspectiva da criatividade, da imaginação, de colocar a mão na massa e olhar o que eles são capazes de fazer, ou até mais, né, no primeiro semestre, a gente deixou muitas atividades desplugadas, que a gente também vai conversar sobre isso durante o curso. Então, professor, nesse primeiro momento, a gente vai ser mesmo assim aquela história do mediador. As crianças vão ter que se movimentar, a proposta é que eles trabalhem sempre em grupos, num trabalho colaborativo, para que eles possam aprender a ouvir o outro, a se ouvir, né? A palpitar, no bom sentido, e crescer juntos. Essa é uma demanda muito forte, né, para uma formação aqui para o século XXI. Então, eles estarão trabalhando sempre em pares, utilizamos as metodologias ativas, mas isso não quer dizer que você não possa usar outras. Ali a gente está propondo uma, mas dependendo do perfil da sua turma, você pode utilizar outras sem problema nenhum, sempre com foco no desenvolvimento das habilidades, que é uma proposta que também vem no caderno do professor. Um outro ponto importante que é a questão do pensamento computacional. Quando a gente fala do pensamento computacional, muitas vezes, né, é óbvio que a gente fala de computacional, a gente vai sempre para o equipamento. Mas antes da gente ir lá para o equipamento em si, a nossa ideia é desenvolver essa lógica, vamos dizer assim, organizada, dentro de uma concepção em que o estudante possa futuramente olhar uma situação e pensar em cada ponto da situação para então tentar encontrar uma solução, né? E não fazer por fazer. Mas no primeiro momento vai ser isso mesmo, eles vão fazendo, por isso que a gente propôs sempre uma roda de conversa, o que eles pensaram nesse processo em que ele pensa sobre o objeto, atua sobre o objeto e vai fazer uma reflexão sobre a sua ação. Um ponto importante no seu planejamento é entender que é uma outra coisa que a gente vai ter que se adaptar um pouco, ou muito, não sei, mas é assim, que também é importante para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Se eu tenho um exemplo, uma aula de cultura maker em que eles vão recortar, vão colar, usar a imaginação, ou vão até gravar um vídeo, muito provavelmente, essa uma aula não vai dar conta de fazer tudo isso. Então, a nossa sugestão é assim, se dentro da sua grade está considerando ali uma aula de tecnologia naquela semana, um outro movimento que a gente tem que fazer com as nossas crianças é assim, olha, eu não acabei nesta aula, vamos dar continuidade em outro momento, para que eles também aprendam a ter esse raciocínio de ligação. Eu paro aqui e dou continuidade em outro momento. Por quê? Porque se eu faço tudo de uma vez, esses processos vão se perdendo, né? Porque eles estão ainda num processo de formação e é tudo muito novo para vocês, talvez, para eles também. Então, essa aula ela precisa ser pensada de forma que a gente sempre dá uma sugestão assim, faltando lá uns 10 minutinhos para encerrar aquela aula prevista para tecnologia e inovação, que já se comece a ter essa rotina de guardar material, se eu não terminei, guardar para terminar em outra aula, retomar, porque também é importante. Quando eu estou num processo de criação, hoje eu estou criando algo. Quando eu vou agir sobre essa coisa que eu estou criando, e eu descanso um pouquinho e eu retorno, eu trago melhorias, né? E é assim que vai se desenvolvendo grandes projetos, né, que a gente tem por aí. Então, essa é um movimento importante que você deve considerar no seu planejamento. No caderno do professor, nós temos um quadro em que há uma sugestão de quantidade de aulas para cada situação de aprendizagem. Mas não quer dizer que eu tenho que usar exatamente aquelas 2 aulas. Dependendo da minha turma, onde nós fizemos a sugestão para 2 aulas, por exemplo, pode ser que você use 3, e na outra use menos. Mas é para a gente ter um parâmetro que o que está apresentado ali no material, ele vai ser possível de ser desenvolvido dentro deste período que foi programado aí para o componente tecnologia e inovação. Por isso que o planejamento é importante. O que você vai ter lá no seu material, professor? O que nós chamamos de conversa com o professor, o que nós chamamos de objetivo da atividade, o desenvolvimento, é só um primeiro momento para começar a conversar com esses alunos, com as crianças, como que você pode organizar a turma, mas é uma sugestão, mas pode ser trazidas outras, dependendo da sua turma.
mas considerar que algumas atividades você pode finalizar em uma aula e outras não. Por exemplo, as atividades que, dependendo do ano, sobre o pensamento computacional, existem atividades que sim, você vai conseguir trabalhar em uma aula, mas tem atividades que você vai ter que trabalhar em duas. Não há problema nenhum, isso faz parte do desenvolvimento mesmo do componente, tá? Isso posto já de uma forma bem tranquila para que vocês possam também se programar. Por isso que, no momento em que vocês forem fazendo aqui a formação e observando como essas coisas acontecem, já vai ser possível, quando você chega lá em 2022, fazer um planejamento dessas aulas para tecnologia. O que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, né? Um pouco ou muito, né? Não misturar as aulas, porque de qualquer forma, além da aula, a gente está educando essas crianças para que futuramente, ou mesmo agora nos anos iniciais, ela possa trocar de aula de outros componentes. Como provavelmente vai ser você mesmo, professor, que vai dar essa aula, às vezes a gente se empolga, mas a gente precisa ter uma rotina firme para que o que foi proposto não saia se perdendo por outros motivos, tá? O que são essas atividades dentro da situação de aprendizagem? Cada atividade tem lá um objetivo da atividade, tá? Esse conjuntão aqui de objetivos, quando finalizados e concluídos pelos estudantes, é que a gente espera que ao final do semestre, porque o caderno que vai é semestral, esse conjunto de atividades possibilite mesmo que a gente tenha conseguido desenvolver as habilidades propostas aí neste primeiro momento. Então, quando você pegar o seu caderno, você vai ter lá algumas habilidades previstas para desenvolver neste primeiro semestre. A gente sabe que não se desenvolve habilidade com uma atividade. Por isso, é que a gente vai trazendo o tempo todo algumas atividades e, se você fizer uma análise, elas tratam de vários objetivos e esses objetivos, eles vão fazer uma relação muito forte com as habilidades propostas. Então, conjunto de atividades para desenvolver o conjunto de habilidades. Isso é importante a gente saber, tá? Para esse primeiro momento, até que vocês se acostumem com o material. Essa questão também de trazer os anos iniciais para a tecnologia e inovação, a gente vai atendendo a competência 5 da Base Nacional Comum Curricular, que vocês também vão conhecer detalhadamente, e isso apoia o nosso trabalho aqui também, tá? Essas propostas que a gente traz, tanto no material quanto nesta formação, ela vai contribuir para a formação integral do estudante. Então, eu tenho lá todos os componentes, mais esse componente, e ele vai, a perspectiva é que também a gente contribua aí para a formação integral desse estudante, né? A gente sabe que para o século XXI são muitas habilidades que precisam ser desenvolvidas ao longo, né, da trajetória dele escolar, e aí, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Um ponto importante também, como que eu vou resolver essa atividade? Então, já vou dando aqui um spoiler, porque a gente vai falar isso muitas vezes, não tem problema nenhum, mas isso faz parte da nossa formação também. Então, a gente trabalha com materiais não estruturados, né, de baixo custo. O que são esses materiais? Então, nós vamos usar papelão, papel, caneta, lápis de cor, tesoura, todos esses materiais que normalmente a gente tem, caixa de papelão, né? Que são esses materiais que a gente utiliza para despertar a criatividade e a imaginação desses estudantes. Usamos alguma parte de algum equipamento? Sim, a gente não tem como fugir disso. Então, assim, a gente tem algumas propostas que a gente sempre leva lá para o professor, tá? Tá sempre no caderno do professor. Por exemplo, vou gravar um vídeo. Não é só gravar o vídeo, né? Então, tem toda uma técnica por trás
E só lembrando para vocês, professores, que durante a formação, sempre que a gente for gravar um vídeo do estudante, ou seja para colocar no site da escola ou não, é preciso pensar, junto aí com a escola, com a equipe da coordenação, a questão da autorização da imagem do estudante, tá? Isso é importante. Se vocês entenderem que, ok, se faz para o componente, então você pode trabalhar durante o ano, né? A questão de gravar um vídeo e publicar. Ah, mas não dá para publicar? Ok, mas gravar pode, né? Entre eles, assim, e aprender também como se faz isso. A gente traz outros movimentos para o professor, sempre dizendo assim, tem algumas partes que a gente diz assim, plugue essa ideia. Professor, se você está ok, entendeu e quer avançar, você pode trazer outros recursos. A gente tem essa autonomia no material, que o professor pode incrementar, trazer mais propostas, mas não perder de vista o desenvolvimento das habilidades. Para o estudante, não tem problema dele entender que é divertido, que ele está aprendendo, que ele está brincando, não é um problema. Mas nós, né, professores que estamos ali mediando a situação, a gente sempre precisa ter uma intencionalidade, não pode ser o fazer pelo fazer. Eu preciso fazer, depois olhar para o que eu fiz, pensar e ver se aquilo faz sentido ou para resolver um problema ou para o próprio aluno se sentir gratificado por ele ter feito aquilo, né? Falar, olha, legal o que eu fiz, tá? Então, a gente traz, sim, dependendo do ano, o que a gente chama de lúdico, mas não é só a brincadeira pela brincadeira, mas tem toda uma intencionalidade por trás disso. Então, a gente vai trabalhar desde os anos do primeiro aninho a ideia de imaginar, a gente precisa, né? A gente fala tanto da tecnologia que ela trouxe muitas coisas boas, né? Mas, por outro lado, a gente sente que perde alguma coisa social, por exemplo, esse tratar com o outro, olhar para o outro, né? E tem toda uma questão que pode ser discutida em outro momento, mas não aqui no curso, mas entre vocês. Então, a gente traz um pouco dessa questão da cultura maker, da aprendizagem criativa, porque a gente trabalha com a imaginação, com a criação, e um ponto super importante que a gente vai precisar ter muito cuidado, já estão retornando, mas nesse processo do retorno, de estar com o outro, é compartilhar, né? E refletir. Como é que eu compartilho o meu conhecimento com o meu colega? Como é que eu posso fazer isso, né? Então, a gente tem aí algumas competências que elas estão presentes no material, mas a gente não fica toda hora tocando, sabe? Marcando, mas elas estão presentes, que é a questão da cultura digital, o autoconhecimento. Vocês vão verificar que tem algumas atividades em que o aluno vai pensar nele, na família, no vizinho, no colega, e aí ele vai fazendo essa troca, né? A empatia e a cooperação, a gente sempre coloca as atividades de forma que eles estejam sempre juntos, né? A gente vai precisar destes momentos, então você pode pensar também na configuração da sua sala de aula, né? E desenvolver o pensamento científico e o criativo. Por isso que a gente traz o que a gente gosta muito, que é a aprendizagem criativa, que a gente trabalha com os 4 P's, né? Trabalhar com paixão, trabalhar entre os pares, pensar brincando e projetos, tá? O pensar brincando é fantástico, né? Porque você vai trabalhar com as competências socioemocionais, que são as emoções, a questão da colaboração, a sensação e trabalhar também com essa questão do intelecto superior, que é super importante. Então, a gente sabendo dosar essas atividades, a gente vai ter uma trajetória em que vai incrementar a formação desse estudante, no sentido de ele se tornar um estudante crítico, mas positivamente, e também tendo um autocuidado quando ele vai lidar com essas questões mesmo da tecnologia, no sentido mesmo, né, da coisa que é o ambiente virtual. A gente precisa, nós vamos trabalhar um pouco mais com isso também, tá? Além do que, algumas atividades, elas foram pensadas intencionalmente para trabalhar o equilíbrio, a memória, essa questão da linguagem, né? A sensação, as habilidades motoras. Por exemplo, o pensamento computacional tem muito disso, né? Vira à direita, vira à esquerda, dá 2 passos, volta para trás, isso tudo junto
trabalha também essa questão de estabilidade, essa questão do espaço, né? Trabalha a questão da audição e das emoções. Então, se a gente conseguir, a partir do que vocês tiverem acesso neste curso, com os materiais, fazer um planejamento, nós temos muito, muito, muito a contribuir na formação desses estudantes. Eu dei um panorama geral, porque a perspectiva é que durante essa formação a gente vai falando mais detalhadamente, mas isso tem conversa para muito tempo ainda. Foi um prazer estar com vocês, então esse é um movimento que nós estamos aguardando muito mesmo, e vai ser muito incrível, tá? Eu agradeço a atenção e eu passo lá para o estúdio, meninas. Muito obrigada. Obrigada, Arlete. Sua fala foi muito esclarecedora, obrigada mesmo. Então, professor, professora, vocês já viram aí escrito aqui embaixo, né? Que este é o primeiro bloco. Nós teremos 5 blocos, tá? Ao final dos 5 blocos, vocês terão um questionário avaliativo no AVA da EFAP, tá bom? Então, nós vamos iniciar a nossa formação aqui. Eu vou deixar a Ana apresentar algumas questões aqui. Vamos lá, Ana? Vamos lá, professores. Como a Arlete disse e a Rosa também disse, vamos estar com vocês durante 5 dias aí, então fiquem tranquilos, é bastante coisa, é bastante informação. Vocês vão ter um caderno aí recheado de atividades, também com bastante dicas para implementar em sala de aula. Sabemos que essa adaptação muitas vezes não é fácil de início, mas estamos aqui, pensamos nessa formação, nesses 5 dias, sendo trabalhado cada momento do caderno, trazendo os 3 eixos, então vocês vão ver os 3 eixos, vão saber também o que é aprendizagem criativa, aprendizagem significativa, vamos ver o eixo do pensamento computacional, das TDICs, então a gente vai estudar o letramento digital, a gente vai estudar com vocês cada parte do que vocês vão ver no caderno do estudante, o caderno do professor. E também vamos trazer situações de aprendizagem durante esses 5 dias que vamos estar com vocês aqui. Então, além disso, Ana, deixa eu só te interromper um pouquinho. Para quem já fez o curso do Inova, né? Tecnologia e inovação no curso do Inova, esse aqui é um complemento, sim, tá? A gente vai dar uma retomada do que aparece no curso e vamos trazer um pouco do mão na massa, né? Sim, e também o olhar para os iniciais, né? É verdade. Então, é bem isso aí. Então, a gente vai estar com vocês nesse processo, nesses 5 dias, mostrando como que é esse caderno e como vocês vão utilizar ele na sala de aula, justamente com o mão na massa, como a Rosa falou. Então, fiquem tranquilos. A gente sabe que não é fácil esse processo inicial, mas vai dar certo, né, Rosa? Com então, certeza. Vamos lá, vamos para os objetivos da nossa formação aqui. Refletir sobre a utilização da tecnologia e inovação nos anos iniciais, de modo a mobilizar a aprendizagem criativa. Como a Arlete bem falou, a aprendizagem criativa, a gente tem que sempre pensar na questão do lúdico com as crianças, principalmente com os anos iniciais, porque é o lúdico que vai fazer eles aprenderem, o processo de aprendizagem para eles fica bem mais significativo e bem mais voltado para a realidade deles quando a gente traz a questão do lúdico, a gente traz as questões das vivências que eles têm anteriormente e colocar isso na prática, né, com a tecnologia. A gente sabe que eles mexem em tablet, mexem em celular, mas como eles mexem? Né? Vamos dar um novo, vamos ressignificar esses modos de ler, né, dos letramentos digitais, do pensamento computacional, que é super importante, principalmente hoje, principalmente para as competências do século XXI, ensinar o aluno a pensar, a ter essa questão do pensamento computacional desde criança, vai fazer uma grande diferença no processo dele, tá? Até o 3º colegial, e principalmente depois também. Então, a gente vai, nesses 4 dias, né, nesses 5 dias, trabalhar um pouco dessa questão da tecnologia aliado aos anos iniciais, voltado especificamente aos anos iniciais, e principalmente pensando numa aprendizagem criativa, lúdica, que atraia nossos estudantes e que o professor também consiga aí estar dominando e se colocando o aluno como centro e sendo mediador de todo esse processo. Bom, vamos para o próximo, as competências gerais do currículo paulista. Então, a gente já está
a gente conhece bem essa competência 5, né? Compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer o protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Como isso é importante para os nossos alunos. E mais ainda se isso for ensinado desde os anos iniciais, né? Essa questão da autoria, essa questão de navegar nas redes sociais, de saber olhar o que está ali, saber compreender o que está ali. Isso é importante para os pequenininhos também. Então, esse componente de tecnologia, ele vem para isso, para inserir esse estudante, o olhar desses estudantes dos anos iniciais para essas questões, a questão do letramento, a questão das TEDx, o uso consciente, né, das TEDx, que eles façam uso consciente, que eles saibam navegar de forma consciente. Ah, mas são pequenininhos, mas é de pequeno que a gente vai ensinando, né, Rosa? E com certeza, né, eles são pequenininhos, mas lembra quando a gente era pequeno? Desde pequeno a mãe já explicava lá, olha, não conversa com estranhos, né? Não fica aceitando doce de quem você não conhece, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Isso a gente ouve desde pequenininho. E a gente esquece que no mundo digital essas orientações precisam ser dadas também, né? E aí você vai orientar, lógico, tem uma parte que é dos pais e tem uma parte que é da escola, né? Então nós vamos entrar nesta parte que é da escola, como é que a gente auxilia os nossos estudantes, né, a fazer pesquisas, a reconhecer o que é verdadeiro, o que não é, porque na internet nós temos de tudo, né? E mesmo que não está na internet, porque tecnologia não é só a internet. A Arlete trouxe até aqui considerações sobre os materiais que nós podemos usar quando nós trabalhamos com tecnologia, né? Papelão, caneta, tesoura, isso são coisas que a gente trabalha também e a gente vai entender isso no decorrer desses 5 blocos e principalmente com o Mão na Massa. A gente vai ter uma participação aqui muito para lá de especial do pessoal do CIEBP, né? Fala um pouquinho para a gente o que é o CIEBP, Ana. Bom, o CIEBP é o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. A gente trabalha lá com a questão da inovação em si, então trabalhamos cultura maker, sala de prototipagem, impressora 3D, cortadora laser, cultura digital, inserção desses estudantes dentro da cultura digital. Trabalhamos também a questão do hub de inovação, ideias, design thinking. Então, a gente trabalha muito voltado a essa questão da inovação e da tecnologia, inserindo a tecnologia dentro da educação e dando um novo olhar para isso aí também, né? Então, e os professores de lá vão estar aqui com a gente. Vão estar aqui fazendo mão na massa, mostrando as proposições do caderno para vocês. Então, a gente separou algumas atividades do caderno. A gente vai abordar várias atividades do caderno. Mas a gente separou algumas, tanto do primeiro e do segundo ano, do terceiro e do quinto. E a gente vai fazer aqui, ao vivo, para vocês verem como vocês vão estar trabalhando com os estudantes aí, dentro da sala de aula. Então, assim, é como a Rosa disse, vamos trabalhar com materiais não estruturados, vamos trabalhar muito a questão da cultura maker, colocar os alunos para fazer, colocar os alunos em pares, para que eles conversem, para que eles produzam. Porque nesse momento é o momento da criatividade, é o momento da aprendizagem significativa, é onde ele vai mexer, onde ele vai descobrir, tentar, testar possibilidades. Vai dar certo, vai dar errado, ele vai aprender, vai ressignificar. E assim a gente vai trabalhando a questão do pensamento computacional, do letramento digital e das TEDx. Como a Arlete falou, o caderno ele tá bem redondinho, num eixo, os eixos eles se comunicam, se entrelaçam. Então, assim, o aluno vai começar a aprender o básico e depois vai indo para o avançado. Então, tá bem interessante a questão do caderno. Não tá difícil para se trabalhar, tem que, lógico, ter paciência. Como a Arlete disse, às vezes vai dar para trabalhar em uma aula, em 2 ou 3, daí depende da sala, do contexto da tua escola, mas são atividades tranquilas e eu acredito que tanto vocês, professores, quanto os estudantes vão gostar muito de estar fazendo. É uma nova perspectiva, uma nova leitura dentro da sala de aula e eu acho que para os anos iniciais isso é importantíssimo. Vamos para a agenda de hoje? Vamos lá! Então vamos ver o que a gente vai ver aqui.
Temos a dinâmica de acolhimento, que vocês vão amar. Eu acho que vai ser uma volta no passado, deixando spoiler aqui, viu, Rosa? É, tô vendo. Por que utilizar as tecnologias, né, principalmente nos anos iniciais? A resolução, né, o que baseia todo esse caderno, a introdução desse caderno. As características dos anos iniciais. As diretrizes curriculares de tecnologia e inovação. Os eixos estruturantes em tecnologia e inovação. A Arlete falou muito dessa questão dos eixos. A tecnologia desplugada, né, onde a gente vai trabalhar com os materiais não estruturados. Os benefícios da tecnologia na aprendizagem. O papel do professor, que é muito importante, viu? O papel do professor dentro desse contexto todo. O professor, ele passa a ser aí o mediador de todo esse processo. E o encerramento. Então, essa é a nossa agenda de hoje e vamos para ela. Bom, para a gente começar o nosso trabalho, o que nós vamos pedir em todos esses blocos é que vocês tenham aí um bloquinho de anotações, né? Papel, caneta ou lápis. E quem não tem aí já vai pegando enquanto a gente vai falando aqui. Por que a gente precisa deste material para essas formações? Porque aí a gente vai fazer algumas anotações, algumas considerações, dúvidas que talvez a gente tenha e que depois a gente pode discutir com os pares, né? Ideias que surgem, às vezes a gente tem algumas ideias e a gente não anota na hora e a gente esquece. Então é bom a gente estar anotando, né? Algumas coisas que a gente vai pedir para vocês refletirem, lembrarem do passado. A gente não vai ter o nosso chat aberto. A gente vai ter, então, este caderno de anotações para a gente ir anotando todos os pontos que a gente considerar importante nesta formação. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso acolhimento, que nós vamos trazer aqui algumas memórias, né? Tem memórias que são muito boas, tem memórias que não são tanto, mas eu espero que essas sejam memórias boas. Então, o que nós vamos pedir para vocês é que vocês fechem os olhos e pensem em algum momento da sua infância, lógico, algum momento alegre da sua infância. Pensem onde vocês estavam. Como era esse ambiente? Como que era o entorno deste ambiente? O que acontecia, como as pessoas se vestiam na época, como as pessoas se portavam na época, como era a localidade que você mais gostava, como era a sua escola, né? Agora pense nas mudanças com o decorrer do tempo, da sua infância até hoje. O que será que mudou daquele momento da sua infância até agora? As roupas que as pessoas usavam, o jeito de falar, o jeito de se comunicar, como é que se fazia compras? Como é que se fazia as transações bancárias? Já pensou em tudo isso? O que você via quando era criança que você não vê mais hoje? E o que você vê hoje que você não via naquela época? O que melhorou, o que piorou desde a sua infância? E o principal, quais eram as brincadeiras que você tinha na sua infância? De que forma você brincava lá na sua infância? Nós vamos dar para vocês 2 minutinhos para vocês fazerem essa recordação, né, esse flashback e principalmente pensar nas brincadeiras da sua infância. Aproveita para anotar nesse caderninho 2 minutinhos para vocês.
Espero que essa volta ao passado tenha sido boa. Para mim sempre é, né? Não que não tenham havido conflitos no meu passado também, sempre tem, né? Mas tem muita coisa boa da minha infância que às vezes eu tenho vontade de voltar lá, né? Agora, o que será que vocês pensaram? Que pena que o nosso chat está fechado, mas o que será que vocês pensaram? Ana, o que tinha na sua infância que não tem mais hoje, por exemplo? Olha, eu morava numa cidade bem pequenininha, então eu brinquei muito de pé no chão. Brincava muito de carrinho de rolemã, pé na lata. A gente brincava, assim, na rua. Então, assim, a gente era muito sociável, né? A gente errava, brincava, brigava às vezes até, né? Discordava, mas brincava muito. Muita atividade, esconde-esconde, taco, né? Depois também tinha algumas tecnologias da minha época, como o Água-Play. Ah, eu lembro Lembra do Água-Play? Então, a tecnologia da minha época, Água-Play. Então, eu tenho muitas lembranças boas desse período, Rosa. Muito, muito boas. Que legal. Eu também tenho, viu, gente? Meus cabelinhos brancos aqui mostram que eu tenho um pouquinho mais de idade que a Ana, né? Mas eu gostava muito de brincar. Meus pais me davam alguns brinquedos, mas a minha paixão era brincar no montinho de areia mesmo. Ai, que delícia. Né? Eu gostava Ai, que muito. delícia. Os brinquedos ficavam encostados e eu brincava ali. Na região também tinham alguns terrenos baldios e a gente brincava de feira, tacar mamona nos outros, né? A gente tinha essas brincadeiras. Com o passar do tempo, as nossas tecnologias também eram assim, a boneca que batia palma, que só fazia isso, a boneca que abria e fechava o olho. Você sabe que cada vez que eu penso na boneca que abre e fecha o olho, eu lembro de um vídeo do YouTube do Whindersson Nunes. Ele fala que as bonecas de antigamente, às vezes você deitava, um olho fechava, o outro olho ficava aberto, era mais ou menos isso. Mas era a tecnologia que nós tínhamos na nossa época, né? Agora vamos pensar nos dias de hoje. O que será que os nossos estudantes brincam, né? Esses pequenininhos, eles brincam do quê? Será que eles vão pra rua brincar de pega-pega, esconde-esconde, como a gente brinca? Não sei, hein, Rosa? Será? Mesmo os que vão, eles só brincam disso ou eles têm tecnologias mais avançadas no dia de hoje? Eles ficam no celular, no computador, na televisão. Que tipo de recursos tecnológicos eles têm hoje? Se a gente parar para pensar, mesmo os que não têm muito acesso à tecnologia, em algum momento eles as encontram, né? No dia a dia, quando vão ao supermercado, porque tem que passar por um caixa eletrônico, às vezes o pai ou a mãe paga com algum cartão, quando vai ao banco sacar dinheiro, ou fazer algum depósito, ou pagar alguma conta, sempre tem a tecnologia no meio do caminho, não importa qual o caminho que ele esteja seguindo. Nós somos cercados por tecnologia e os nossos pequenos também, eles não estão diferentes disso, né? Na nossa época a gente não tinha tanto, é como a Ana falou, né? A nossa tecnologia era o Aquaplay, a bonequinha que batia palma, o bonequinho que fazia xixi. Hoje tem outras, muito mais tecnologias espalhadas por aí, né? Mas, no nosso próximo slide aí, nós temos algo bem interessante, que é uma fala do Moran. No outro, por favor. Isso aí. Olha lá a fala do Moran. Olha, as tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes formas de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, habilidades e atitudes.
Olha que interessante, né? Então a tecnologia, ela não é só algo novo, algo interessante, engraçado, né? Moderno. Não é só isso, é muito mais do que isso. Ela vai fazer com que você enxergue o mundo de uma outra forma, conheça alguns detalhes do mundo, né? Ela precisa ser esse meio, né? Entre a escola e a vida cotidiana, vamos dizer assim. As tecnologias, elas têm adquirido cada vez mais espaço nos ambientes escolares. E quando a gente fala em ambiente escolar, a gente não está falando só de sala de aula, né? Todos os espaços que nós temos. Além de um meio de aprendizagem, ela é utilizada também como forma de interação entre professor e professor e também professor e estudante. Tem muita gente que considera que o uso da tecnologia vai tornar a aula só mais atrativa, só isso. Mas o principal do uso da tecnologia não é só ser atrativo. Lógico, ela vai ser, né? Porque é a vivência desses estudantes, é a vida, é trazendo a vida para dentro da sala de aula, né? Para dentro dos ambientes escolares. Mas é muito mais do que isso. Essas tecnologias, quando elas são bem utilizadas, elas ampliam possibilidades de aprendizagem. Elas permitem a esse estudante ser mais criativo, né? Sonhar mais alto com possibilidades tecnológicas. Vai fazer com que ele consiga pensar em mais coisas, né? Trazer mais coisas para o cotidiano dele. Olha, é muito interessante este uso. Então, não é só ser mais atrativo. Ser mais atrativo é uma consequência de outras coisas muito maiores. Por isso até que a Arlete falou que toda vez que a gente usar a tecnologia dentro dos espaços escolares, a gente precisa pensar nas habilidades que serão desenvolvidas. A gente não pode pensar na tecnologia pela tecnologia, mas ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter um propósito, e um propósito educacional, e não um propósito de tornar mais legal, né? Tem um propósito muito maior por trás disso. A partir do apresentado, é importante revisitar as nossas práticas, né, para podermos, durante o desenvolvimento do trabalho pedagógico, considerar que a infância está presente a todo momento nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, repensar a nossa prática e não esquecer do lúdico. A tecnologia ela vai possibilitar esse lúdico também, né? Quando a gente repensa, pensando nessas habilidades, nos nossos objetivos, nos materiais que nós temos ao nosso redor, e tendo sempre como foco a construção do aprendizagem desse estudante, para que ele seja protagonista dessa construção, aí o nosso caminho vai ser mais assertivo, né? A Ana falou no começo que tudo que está no começo, a gente sente um pouco mais de dificuldade. Mas não é esse bicho de 7 cabeças, não. E a gente vai caminhar juntos, vocês não estão sozinhos, não, tá? Teremos mais formações, vocês terão os cadernos vão ajudar bastante, né? E se vocês pesquisarem um pouco mais, também vocês vão encontrar outras possibilidades além daquela que nós ofertamos. Mas vamos conhecer um pouquinho a resolução 107, vamos lá? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho das resoluções. Vamos falar sobre a resolução SEDUC, número 107, de 28/10/2021. Vamos lá? Estabelece as diretrizes para a organização curricular dos anos iniciais e finais do ensino fundamental da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. Capítulo 3. Anos iniciais do ensino fundamental. A matriz curricular dos anos iniciais do ensino fundamental apresenta na parte diversificada os componentes de língua inglesa, tecnologia e inovação e projeto de convivência. É esses 3 componentes, né, que vocês vão ser inseridos o ano que vem e que a gente está aqui fazendo a parte de tecnologia e inovação desse componente. Vocês também vão ter a parte de língua inglesa e projeto de convivência. Então,
nós vamos dar todo o subsídio para que vocês estejam colocando esses componentes dentro da sala de aula a partir do ano que vem, com a utilização desses cadernos. Eles são muito importantes, como a Arlete disse no começo, eles vão fazer a diferença do nosso aluno. Nosso aluno precisa entrar em contato, principalmente desde os anos iniciais, com esse tipo de aprendizagem, com esse tipo de componente. Hoje em dia, o mercado de trabalho está difícil. As competências para o século XXI, elas exigem um outro olhar do estudante. Então, quanto mais cedo a gente inserir esses novos componentes, essa nova forma de aprendizado na vida dos nossos estudantes, mais fácil eles vão chegar e compreender as coisas lá para frente. Então, esse olhar para os anos iniciais é de muita importância, é de suma importância, ter esse olhar na questão da tecnologia e inovação das crianças. E como a Rosa falou também, vocês já entraram, muitos de vocês, professores, já entraram em contato com o curso do Inova, né, de tecnologia. Então, esse curso que a gente vai estar aí ofertando para vocês a partir de hoje, esses 5 encontros, 5 blocos, é uma releitura, um olhar diferenciado para os anos iniciais. Mas o professor da rede estadual, ele já entrou em contato, muitos de vocês já entraram em contato com a questão da tecnologia, principalmente porque a gente vem de uma pandemia aí, onde a gente teve que ficar conectado, né? Então, muitos tiveram que aprender meio que na marra a mexer com essa tecnologia. Então, vocês têm o curso, a gente já passou também por esse processo da pandemia e também trouxe ensinamentos e que a gente também pode usar esses ensinamentos para colocar em prática, né, olhando sempre a questão dos anos iniciais. Vamos para o próximo slide? Então, vamos para as características dos anos iniciais. Só voltar aqui. Saiu. Vamos lá. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a utilização da tecnologia permite ao estudante a liberdade de aprender, inovar, pesquisar. Ela estimula, assim, a criatividade, a organização, a autonomia do aprendizado, a compreensão de conceitos, a tomada de decisão, o diálogo, o respeito, as diferentes opiniões para construir saberes. É muito interessante a questão da tecnologia nos anos iniciais, porque a gente trabalha muito, vocês vão ver quando vocês pegarem esse caderno e poderem ler cada situação de aprendizagem, cada objeto de conhecimento, cada habilidade, que a gente trabalha muito voltada para a questão da tecnologia desplugada, né? Então, a gente vai trabalhar muito com esses materiais não estruturados, vai trabalhar muito mão na massa. E daí, quando a gente traz o aluno para o mão na massa, eles adoram. Por quê? Porque é trabalho lúdico, né? Então, a importância do lúdico, né? A importância, ele é considerado um meio de comunicação. Quando os alunos estão lá tentando fazer, eles estimulam a criatividade. Então, a expressão, a espontaneidade, trabalha a imaginação. E isso tudo auxilia na questão da aprendizagem significativa. Então, quando o aluno ele entrar em contato com as situações de aprendizagem do caderno e tiver que colocar a mão na massa com o amiguinho, com o par, discutir como eu vou fazer, como eu vou montar, ele vai se tornar o centro desse processo de ensino. Então, o professor ele vai estar ali mediando, vai estar ali fazendo a curadoria desse material, vai estar ali auxiliando, vai estar ali prestando atenção na questão emocional, do socioemocional desse aluno, nas interações. Então, quando a gente traz a tecnologia, a gente vai trazer a tecnologia sempre na perspectiva do lúdico para os anos iniciais, trabalhando foco, trabalhando a questão da leitura, escrita também, e também do letramento digital, né? Então, a gente vai dar a iniciação de como ele vai entrar nesse mundo do letramento digital, como que ele vai olhar essas novas mídias, como ele vai fazer a leitura dessas novas mídias, tudo de forma criativa, tudo de forma lúdica, brincando. Então, não é nada assim maçante a questão do uso da tecnologia com os anos iniciais, não, professores. Vocês vão trabalhar muitas atividades em que eles vão conversar, eles vão discutir, eles vão colocar a mão na massa, eles vão se movimentar pela sala, vai fazer apresentações. Então, todos esses tipos de aprendizagem, eles acabam transformando, acaba sendo mais significativo para o aluno, porque ele acaba vendo o mão na massa dele ali pronto. Então, você sai do abstrato para o concreto, ele consegue observar o aprendizado dele, e isso é muito interessante na questão, principalmente dos anos iniciais, né, Rosa? Isso mesmo.
E agora nós vamos então para diretrizes curriculares de tecnologia e inovação. Vamos lá, Ana? Visando qualificar crítica e eticamente os usos os estudantes fazem das tecnologias na direção de uma participação social mais efetiva, que promova experiências com práticas colaborativas e vivências culturais significativas. Todo caderno de tecnologia e inovação, ele foi pensado, sempre pensando na questão das diretrizes de tecnologia e inovação, nas resoluções. Então, ele está bem baseado na questão do currículo paulista. Então, vocês vão ver que eles se encaixam. E a gente vai ver os 3 eixos. Quais são os 3 eixos? Próximo slide aí, pessoal. O letramento digital, o pensamento computacional e a TEDIC. Foi aí? É isso aí. Então, temos os 3 eixos que os professores vão estar em contato a partir do ano que vem, juntamente com os estudantes. Então, o letramento digital, o pensamento computacional e as TEDICs. Letramento digital, a gente sabe o quanto é importante a questão do letramento digital para os estudantes. Eles estão toda hora no celular, eles estão toda hora em contato, como disse a Rosa, com essas tecnologias, televisão, streaming, plataformas, novos tipos de leituras e visões de mundo, né? Então, eles têm que interpretar a televisão, têm que interpretar o cinema, têm que interpretar a música. Então, esse letramento digital do estudante é muito importante. E se começar desde o ensino dos anos iniciais, melhor ainda, porque eles já estão em contato com isso. Então, por que a gente não usa essa possibilidade de eles estarem em contato e ensine a questão da autoria, a questão das leis de dados, de proteção de dados, ele ser autor e produtor também, a questão da autoria dele. Então, isso é muito interessante dentro da questão dos anos iniciais. E tudo de forma lúdica, sempre lembrando e nunca esquecendo. Pensamento computacional. Hoje, o pensamento computacional é o eixo, principalmente, da questão das habilidades para o século XXI. Então, ele deixa de ser uma coisa só voltada para a questão de computadores, mas uma questão de vivência de vida. Eu saber pensar, trazer a abstração do pensamento computacional para a minha vida. Então, eu trago algumas partes, como a abstração, a decomposição, a questão do algoritmo, a reconhecimento de padrões. Então, eu trazendo essas questões do pensamento computacional, eu consigo colocar no meu cotidiano. Então, como que eu vou resolver um problema? Vou separar ele em parte, primeiramente. Então, eu trazendo as questões do pensamento computacional para o cotidiano, o aluno também consegue elaborar o pensamento dele, consegue olhar criticamente para o que ele tem na frente. Então, ensinar o aluno o pensamento computacional desde os anos iniciais é ensinar ele a decompor, a abstrair, é ensinar ele a reconhecer padrões e ensinar a questão do algoritmo, né? Então, isso é muito importante. E as TEDICs, né, Rosa? E uma coisa que a gente não pode esquecer é que esses 3 eixos estruturantes, eles precisam ser considerados de forma integrada e articulada. Sim. Eles não podem ser trabalhados sozinhos, né? Eles são objetos de conhecimento que podem potencializar as aprendizagens previstas, organizadas em habilidades. Então, é isso que a Ana está trazendo, né? A importância de cada um. Agora, você ia falar das TEDICs? Isso, as TEDICs, né? As TEDICs, a gente está muito acostumado com elas, né? E os professores nem se falam. Então, é ensinar o aluno a trabalhar e ampliar o universo deles através da TEDIC, né? Então, quando você mostra as possibilidades para o aluno, que ele tem na mão, que o celular não é só um celular ali para ele brincar com um joguinho, mas ele tem uma infinita, né, possibilidade com aquele aparelho, ele pode ressignificar o uso. Então, as TEDICs também, elas precisam ser trabalhadas, ser ressignificadas nos anos iniciais. Toda vez de forma lúdica, como a Rosa disse, esses 3 eixos, eles se mesclam, né? Eles se juntam no caderno. Então, vocês vão trabalhar os 3 concomitantemente, e o aluno ele vai aprendendo gradativamente os passos, né? Vai ficando, cada atividade ele vai aprendendo uma coisinha diferente e assim por diante. Né? Isso que nós falamos dos eixos estruturantes de tecnologia e inovação estão nas diretrizes curriculares de tecnologia e inovação.
E é muito importante que vocês conheçam essas diretrizes, né? Então, baixa lá as diretrizes lá no site da IFAP e conheça um pouco mais a respeito desses eixos estruturantes. Isso, né, Rosa? Só para deixar vocês um pouquinho mais tranquilos, a gente vai trabalhar cada dia a partir de quarta-feira um desses eixos. Então, a gente vai trabalhar a TDIC, vai trabalhar o letramento digital e vai trabalhar o pensamento computacional junto com as preposições das atividades do caderno. Então, fiquem tranquilos, como a Rosa tinha falado, eles se mesclam, mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho eles separado para vocês entenderem como cada um deles vai estar dentro das atividades da sala de aula. Mas agora nós vamos lá para o nosso bloquinho de anotações, né? Nós vamos pegar ele mais uma vez, porque nós vamos refletir um pouquinho e fazer algumas anotações. Então, as tecnologias, em especial o ambiente digital, elas trazem mudanças que precisam ser consideradas em todo o âmbito educacional, de forma que promovam formas diferenciadas de ensinar, voltadas a um currículo ajustado às necessidades da sociedade do século XXI. Isso está lá no nosso currículo paulista. Então, neste momento, o que vocês vão fazer? Pensando nessas possibilidades que esses 3 eixos podem trazer, lógico que, como é tudo muito novo, algumas pessoas talvez tenham um pouco mais de dificuldade, outras mais facilidade. Mas tentem pensar o que dentro de letramento digital, pensamento computacional e TDIC eu poderia pensar para trabalhar com os anos iniciais. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem e fazer umas anotações. Mas olha, não se desesperem. Caso vocês não consigam pensar em nada, fiquem tranquilos, nós teremos ainda mais 4 blocos para conversar a respeito desses eixos. Então, 2 minutinhos aí para vocês. Voltamos então, são várias as possibilidades de trabalho com os anos iniciais, né, na questão de letramento digital, pensamento computacional e TDIC. Existem jogos que a gente pode fazer, até riscando o chão e fazendo algumas brincadeiras, a gente consegue trazer o pensamento computacional, né? Aquela direção, né? Vai para a direita e pula uma casa e vai para a esquerda. Isso traz bem a ideia do pensamento computacional, que é você sistematizar, é você fazer por partes, né? Até chegar no resultado final.
Mas isso a gente vai ver ainda mais para frente, essas possibilidades. E tomara aí que vocês tenham conseguido ver essas possibilidades. Mas agora, vamos ver as possibilidades da computação desplugada, Ana? E o que será que é isso, hein? Que será que Como é que eu isso? trabalho a questão da computação desplugada? Você vai falar assim, Ana, mas como? A computação tem que ser plugada. Não. Primeiro a gente vai dar início com os estudantes uma computação desplugada, a forma de pensar do pensamento computacional, a questão da decomposição, a questão da abstração, a questão de reconhecimento de padrões e a questão até do algoritmo na questão desplugada, professor, é isso mesmo. Então a gente vai trabalhar com o pessoal dos anos iniciais, principalmente a partir da questão da computação desplugada. Isso vocês vão ver demais no caderno, até por isso que vai ter muita questão da cultura maker, do fazer, porque quando a gente trabalha a questão da computação desplugada, a gente trabalha com construção, né, de jogos, de papelão, construção de... A gente vai, ó, pra você ter uma ideia, eu vou dar um spoiler aqui, hein? Olha, Rosa, tem que... não posso ficar dando spoiler, né? Mas vou dar. A gente vai trabalhar a construção do computador de forma desplugada com os estudantes, para que eles entendam e reconheçam as partes do computador. Isso vocês vão ver aqui, que é uma das atividades, uma das proposições do caderno do estudante do primeiro e do segundo aninho. Então, dá sim para trabalhar a questão da computação desplugada e a gente vai ver as questões das possibilidades. Então, vamos lá. Produzir e realizar atividades sem a necessidade da utilização de programas específicos. Vivenciar a programação ao produzir atividades com desafios e aproximar os estudantes da linguagem de programação. Então, eles vão ver a questão dos códigos de forma desplugada. Então, a gente vai tirar aquela questão do código, de entrar no computador, de mexer. Antes de chegar nessa etapa, a gente vai trazer ele para a questão do desplugado, para a questão do papelão. Então, como que eu faço um comando, como eu crio um comando, né? O virar à esquerda, virar à direita, já pode ser considerado um comando que mais para frente vai se tornar um comando de programação de computador? Pode. Então, a gente vai ensinar a questão da computação, da programação de forma desplugada, né? Então, trabalhar com robótica com sucata. Então, eles vão aprender a construir os robôs. Em cima do robô que ele construir, ele vai fazer a questão das narrativas digitais. Então, o caderno ele vai se emendando a questão dos eixos. Então, ao mesmo momento que eu trabalho a questão da computação desplugada com a criação de um robô, eu vou também trabalhar a questão do letramento digital na construção das narrativas digitais. Então, os eixos eles vão se intercalando um com o outro. Então, a computação desplugada é essa possibilidade de eu trazer as questões do algoritmo, eu trazer a questão do pensamento computacional, da decomposição, de forma desplugada na parte do papel, onde eu coloco o aluno para conversar, para fazer, para mexer. Eu desenvolvo a criatividade, a ludicidade, a autonomia. Então, na hora que você coloca o estudante para mexer com isso, ele é desafiado a resolver certos desafios, você vai estar trabalhando a questão da autonomia, da criatividade, do lúdico. Então, a gente vai trabalhar muito nessa perspectiva, a questão da tecnologia, principalmente com os primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro, né? E depois, assim, a gente vai inserindo a questão da parte plugada da computação. Então, vocês vão ver muito disso no caderno, a gente vai ter um dia que a gente vai trabalhar isso, vai trazer aqui para vocês também. Né, Rosa? É isso aí. E quais serão os benefícios da tecnologia na aprendizagem? Então, nós temos aí um slide, ó, que ele vai mostrar bem isso de forma resumida, olha. Aumenta o interesse, estimula a criatividade. Olha lá, aumenta o interesse. Aumenta o interesse porque são coisas diferentes, né? Coisas muitas vezes próximas da realidade deles, a tecnologia as brincadeiras, o lúdico é muito gostoso, né? Estimula a criatividade, a tecnologia ela traz inúmeras possibilidades, né? De criar e vai estimular cada vez mais. Desenvolve novas habilidades, né? Ele vai ter que pensar, refletir, analisar, escolher se vai ser isso, se vai ser aquilo, de que forma vai ser, aprender de maneira divertida, que é o lúdico que a gente tinha falado, desenvolver a imaginação. Você já construiu com seu estudante dos anos iniciais
um livro digital com a ajuda do PowerPoint e do Paint, onde ele desenha no Paint e joga lá para o PowerPoint as historinhas dele, página a página, cada slide uma página, a imaginação vai longe, né? Ainda pode colocar sons, olha que coisa interessante. Absorver conteúdos de maneira interativa e lúdica, porque ele vai estar construindo junto, ele vai estar pesquisando, ele vai estar brincando e aí ele vai absorver todos os conteúdos. Desenvolver a linguagem e a comunicação. Ele vai ter várias possibilidades ali com ele que vão permitir ele aprender outras formas de se comunicar. Associar figuras, formas, objetos, letras, palavras, animais e sons, entre outros. Desenvolver a autonomia. Eu queria até falar para vocês de uma experiência que eu tive quando eu trabalhava como PCNP de tecnologia lá na diretoria de ensino Norte 1. Eu fiz uma formação numa escola e foi muito interessante, eu tive muito apoio da direção da escola e da coordenação, todos faziam o curso juntos, né, depois das aulas, às 5h30, 6 horas da tarde aproximadamente, e nós trabalhamos com o pacote Office e com o Paint. E foi muito interessante que primeiro a gente fez o trabalho com os professores, né, e aí nós mostramos como fazer fotonovelas usando o Word, como a gente podia fazer um livro digital usando o PowerPoint. E depois eles foram trabalhar com os estudantes, pensando no conteúdo que eles tinham naquele momento. O resultado que eles trouxeram foi fantástico. Com a turminha de primeiro aninho, eles fizeram releitura dos 3 porquinhos. E foi muito legal porque os estudantes fizeram o desenho lá no Paint, né? O mouse é meio desajeitado para você fazer desenho, mas eles conseguiram fazer uns desenhos bem legais. E eles colocaram nas páginas, escreveram embaixo, eles ainda estavam aprendendo a escrever, né? E aí a professora foi fazendo, revisando a escrita deles junto com eles, então eles foram aprendendo a escrever mais e eles ficaram entusiasmados, porque afinal de contas eles iam fazer um livro digital. E eles colocaram até sons, eles colocaram o som do lobo mau assoprando a casa dos 3 porquinhos. Foi muito interessante, o final foi fantástico, os alunos se envolveram nas atividades. Então, eles despertaram a criatividade, né? Porque pensaram em como fazer esses desenhinhos, quais as cores eles iam fazer, quais as cores que ficavam melhores ali naquele desenho, os formatos, o que teria em volta da casa dos 3 porquinhos, o que o lobo poderia estar vestindo, como é que eles iam reescrever essa história, como seria essa linguagem utilizada, como seria a escrita e a ideia de colocar os sons, né? O som do lobo assoprando a casa, o som dos porquinhos fugindo. Eles não usavam a linguagem falada, mas eles usavam sons para representar o que estava acontecendo. E olha a criatividade como foi longe, uma turminha de primeiro ano. Então, realmente, as tecnologias, elas trazem muitas possibilidades e elas estão sempre integradas. Os 3 eixos estão trabalhando sempre muito integrados. Então, não é a tecnologia pela tecnologia, não é só para mostrar que a escola está mais moderna, para mostrar que nós estamos usando o que se usa no mundo aí fora, né? Na vida cotidiana dele. Não é isso. A gente traz todos os conhecimentos que esse estudante tem, né? O que ele aprende em casa, o que ele aprende da cultura da família, né? E vai trazendo para dentro da escola, com o auxílio das tecnologias, ajudá-los a pesquisar essas culturas, essas formas de ver, diferentes de ver o mundo, né, para dentro da escola e ampliando cada vez mais esse conhecimento. E qual seria o papel do professor utilizando essas tecnologias? Vamos ver lá qual seria esse papel? O professor assume uma nova atitude. Embora vez por outra ainda desempenhe o papel do especialista que possui conhecimentos e ou experiências a comunicar, na maioria das vezes ele vai atuar como orientador das atividades do estudante, consultor, facilitador,
planejador e dinamizador de situações de aprendizagem, trabalhando em equipe com esse estudante e buscando os mesmos objetivos. Em resumo, vai desenvolver o papel de mediador pedagógico. Então, o professor, ele não está ali como detentor do saber. Ele vai estimular para que esse estudante vá à busca deste saber também. Ele vai trazer algumas coisas como um pontapé inicial, mas vai estimular. Aliás, é isso que faz as metodologias ativas, né? Que é uma abordagem com várias metodologias. Então, o estudante está lá pesquisando e o professor está fazendo perguntas para estimular mais ainda essa vontade de querer saber mais, essa curiosidade, né? Mas aqui não poderia ser diferente. O que você acha disso? O que você acha daquilo? E se eu pensasse numa outra coisa, sabe, trazer perguntas, lógico, respeitando as habilidades que ele já tem, né, desenvolvidas, as habilidades aonde você quer que ele chegue, né, e a faixa etária dele. A gente tem que sempre estar levando isso em consideração em todos os aspectos quando a gente vai auxiliar os nossos estudantes a aprender cada vez mais, né? E vamos estimulando, perguntando, cutucando, desenvolvendo a curiosidade, né? Aguçando essa curiosidade cada vez mais, para que ele possa procurar, para que ele saiba como procurar. Ah, eu encontrei essa informação, então vamos ver o que tem nessa informação agora, vamos ver nesse desenho, achou um desenho, o que esse desenho está me dizendo, o que tem nessa figura. Muitas vezes a gente olha para o desenho apenas como mera ilustração, mas muita informação é trazida ali naquele desenho, né? O que tem o entorno, o que isso quer dizer. Então, analisar as figuras com esses estudantes, quando eles forem construir os desenhos deles para a ilustração de um livro, de uma releitura, por que não? Né? Pensar nas possibilidades, no que pode ter nestes desenhos. Então, isso é aguçar, né? Isso é mediar, trazer novas possibilidades. Então, as tecnologias, elas não vão facilitar o aprendizado, né? A gente fala facilitar, dá a impressão que tudo vai ser mais fácil. Por isso que tem gente que faz aquelas charges, né? Pai, o que você usava na sua época de escola? E o pai responde, a cabeça, a mente, o pensamento. Como se com as tecnologias isso não acontecesse. Muito pelo contrário. Hoje, com as tecnologias, quando elas são muito bem utilizadas, com o propósito certo, levando em considerações todas as questões que nós comentamos aqui, ela pode fazer a utilização, que o estudante utilize a mente mais ainda do que era na nossa época, né? Porque ela traz tanta informação que ele vai ter que pensar qual a informação que ele vai utilizar, por que ele vai utilizar aquela, por que ele vai utilizar a informação A e não a informação B, ou o desenho A e não o desenho B, né? Ele vai ter que ter argumentos para convencer por que ele fez daquela forma e não de outra. Então, as tecnologias precisam ser muito bem utilizadas, tendo o professor não como centro das informações e do conhecimento, mas como o mediador, aquele que estimula, aquele que incentiva, né? Que valoriza o aprendizado desse estudante. Aquele que, por menor que seja o avanço desse estudante, ele vai elogiar, ele vai dizer que legal e vai incentivar mais ainda esse estudante a ir cada vez mais para frente. E isso é importante na aprendizagem dos nossos pequenos, né, Ana? Sim, e o caderno ele está recheado disso, né, Rosa? Ele está muito recheado da questão das aprendizagens significativas, trazer o que o aluno traz do seu mundo real, né, para dentro da sala de aula e trabalhar a partir desse significado que o aluno dá e produzir outros, aprendizagem colaborativa, aprendizagem entre pares. Ela trabalha muito tudo isso que a Rosa falou, né? A questão do aluno como protagonista, a autonomia, gerar autonomia, a criatividade, despertar essa criatividade dentro do estudante. Então, quando você coloca o aluno
dentro dessas aprendizagens, principalmente para resolver um desafio, que eles vão ter bastantes desafios dentro desses cadernos, ele vai fazer a troca. E nessas interações entre estudante com estudante, estudante e professor, o aluno tem a ganhar e o professor também tem muito a ganhar, né? O professor pode avaliar toda a questão da criatividade, ele também pode avaliar o processo de dialogar com o estudante, né? Ele permite a tomada de decisão mais clara. Então, toda essa questão de aprendizagem por pares, aprendizagem significativa e a aprendizagem colaborativa, ela vai estar permeada dentro de todas as atividades do caderno. E o professor ele vai estar aí como mediador, curador das informações, conversando e dialogando com esse estudante para que ele possa resolver os desafios propostos. Bom, professores, estamos chegando ao final da nossa formação. Eu só queria lembrar que no final do 5º bloco, nós estamos apenas no primeiro, né? No final do 5º bloco, vocês vão ter algumas questões avaliativas no ambiente virtual de aprendizagem da EFAP, tá bom? Então, depois do último bloco, vocês vão acessar este AVA e vão responder as questões. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês as referências bibliográficas que nós utilizamos hoje. Olha, se vocês quiserem tirar um print para uma pesquisa mais profunda a respeito, olha, nós utilizamos aí o material do Moran, A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá, Novas Tecnologias e Mediações Pedagógicas, do mesmo autor. Utilizamos o Currículo Paulista, né? A educação paulista não vive mais sem esse currículo, hein? As diretrizes curriculares de tecnologia e inovação, e eu recomendo muito vocês conhecerem esse material. Vimos a resolução 107, que vocês podem conhecer também na íntegra, tá bom? Esse material depois estará no AVA, para que vocês possam rever, consultar essas bibliografias. E vamos nos despedindo agora, né, Ana? Sim. Para amanhã nós voltarmos para o segundo bloco. Segundo bloco recheado de informações também, professores. Então, até amanhã, pessoal. É verdade. Olha, a produtora tá aqui falando pra gente que vocês vão assistir agora um vídeo, tá? Sobre as questões antirracistas, sugestões aí de leitura. Então, fiquem então com o vídeo agora. Olá a todos. Hoje eu estou aqui para falar da trilha antirracista. Foi enviado para as escolas um acervo com mais de 58 livros. A importância de se trabalhar essa questão antirracista nas escolas é tanto para diminuir o preconceito estrutural que nós temos em nossa sociedade, como também para ampliar os horizontes tanto dos estudantes quanto dos professores. Dentro dessa trilha antirracista, desse acervo de 58 livros, hoje eu escolhi falar do livro chamado A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Esse livro é o resultado de 12 anos de entrevista de um antropólogo com o líder xamã do povo Yanomami, Davi Kopenawa. Esse livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele fala da questão xamânica do seu povo, e na segunda e terceira parte, ele faz uma crítica de como que a invasão dos povos brancos nas terras indígenas, né, foi prejudicial para o seu povo, tanto na questão de demarcação de terras, quanto na questão até cultural. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro, tanto para os estudantes do ensino fundamental, como também para os estudantes do ensino médio. Espero que vocês gostem dessa leitura e até a próxima.